Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padronic FS e hoje eu quero passar uma informação que é básica, na verdade, só que muita gente pergunta sobre isso, principalmente quando está começando a trabalhar com SQL. Inclusive, perguntaram para mim em uma das lives que aconteceu há uns dias atrás e eu, para ser sincero, não soube responder todas as formas de junções que existem dentro do Firebird, beleza? Então a gente sabe que tem uma série de formas, tem uma série de palavras que acaba confundindo a gente. Então, o que eu uso no dia a dia é muito suficiente para mim, tá? Então, eu passei a informação a respeito de left join, de join e de right join, mas eu sei que tem mais situações. Então, hoje eu quero fazer um vídeo completo a respeito de todas as diferenças de joins que existe dentro do Firebird, para que vocês não tenham mais dúvida nenhuma de qual utilizar em determinada situação, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, para esse exemplo aqui eu criei duas tabelas só para poder demonstrar isso com poucos registros e aí já vai ser suficiente para a gente entender, beleza? Então eu tenho aqui a tabela A, certo? A tabela B que está ligada à tabela A, através dessa fica aqui, ó, ID tabela A, certo? E aí cada uma tem seu ID e sua descrição, tranquilo? Até aí, beleza. Dentro da tabela A eu tenho o ID 1 e 2. Dentro da tabela B eu também tenho o ID 1 e 2, porém somente o primeiro registro da tabela B está ligado à tabela A, certo? Registro 1 ao registro 1, tranquilo? Então, é essa ligação aqui e a gente vai experimentar cada join diferente que a gente tem. Então, aqui no meu SQL Editor, já deixei aqui separado, inclusive deixei aberto aqui para você poder observar como é a ligação durante o script aqui e ver qual vai ser o resultado, tranquilo? Então, olha só, eu tenho aqui inner join, tenho left join, tenho right join, tenho full join, tenho cross join e tenho esse join aqui separado por vírgula, beleza? É também um tipo de junção. Então, olha só, por que eu coloquei aqui entre colchete algumas palavras? Por exemplo, esse inner, todos esses outer aqui, certo? Por que eu coloquei? Porque são palavras opcionais. Por que são opcionais? Porque não fazem diferença na prática, tá? Então você não é obrigado a utilizar essas palavras aqui, e se você utilizar, não vai mudar em nada o resultado. Essas palavras são incluídas dentro do código justamente para você poder ter um padrão ANSI de SQL que o Firebird sempre segue, beleza? Então, quer dizer o quê? Que se você for para outro banco de dados, talvez ele te obrigue a usar essas palavras aqui, mas no caso do Firebird não é obrigatório. Se você colocar, vai funcionar, mas se você não colocar, não tem problema, vai funcionar da mesma forma, beleza? Então, já que isso daqui é opcional, vamos se ater somente a essas palavras aqui, ó, que são as obrigatórias, tranquilo? Então, vamos começar a primeira situação aqui, ó. Deixa eu fazer um select aqui fora, dessa forma. Select from tabela A, certo? Vou chamar ela de A. Join, que é esse primeiro aqui, certo? Não vou colocar o inner. Tabela underline B, vou chamar ela de B também. On B ponto ID tabela A igual A.id. Beleza? Então tá. Aqui a gente já tem as informações. Eu vou colocar aqui os campos da tabela A, que vai ser o ID e a descrição do A, e os campos da tabela B, que vai ser esses caras aqui, ó. Porém, eu não vou colocar esse ID da tabela A, tá? Só vou deixar aqui o ID e a descrição da tabela B, para ficar igual. E aí, vamos rodar aqui essa primeira situação aqui, que é com inner join ou somente join, tá? Não tem problema. Vou rodar aqui esse select, e aí a gente tem qual o resultado? Somente os registros que estão ligados entre si. Por quê? Porque a utilização do join sozinho aqui, somente o join, ou então com o inner, vai te obrigar a ter uma ligação entre a tabela A e a tabela B. Então, ele só exibe os resultados aonde existe essa ligação. Se não tiver ligação, ele não mostra, certo? Porque você quer obrigatoriamente a junção, tranquilo? Então, essa é a particularidade do join, beleza? Vamos testar com outra situação aqui, que é com o left join. Deixa eu copiar todo esse select aqui e vou vir aqui para baixo, tá? Para a gente poder deixar separadinho. Então, com o left join, que pode ser left outer join, que dá na mesma, tá? Vou deixar sem. A gente tem um resultado diferente. Por quê? O left prioriza a tabela da esquerda. Qual seria a tabela da esquerda? Um jeito fácil de memorizar é o seguinte, ó. Vou colocar aqui os dois na mesma linha, e aí você pode considerar. Essa aqui é a tabela da esquerda, essa aqui é a tabela da direita, beleza? Então, quando a gente coloca um left join, a gente prioriza os registros da tabela A, mesmo que eles não estejam ligados à tabela B, que eu estou fazendo a junção aqui. Então, o que isso quer dizer? Se eu der um F9 aqui, ó, vou mostrar na prática, ele vai mostrar todos os registros da tabela A, mesmo que não haja ligação. Então, aonde tem ligação, ele mostra aqui o registro da tabela B.
Onde não tem ligação, ele mostra como nulo, certo? Porque ele não achou nenhuma ligação válida aqui. E aí, você pode observar o seguinte, que o registro 2 da tabela B, ele não é exibido aqui nesse resultado. A gente tem o registro 2 da tabela A, mas não tem o registro 2 da tabela B. Por quê? Porque ele prioriza a tabela da esquerda, certo? Left join. Tranquilo? Daí, vamos fazer o seguinte, ó. Vou copiar esse cara aqui de novo, e aí vou jogar ele aqui para baixo agora para a gente testar o right join. Right join é o oposto do left join. Se aqui no left join eu estou priorizando a tabela da esquerda, eu posso usar o right join, ou right outer join, não tem problema, para você priorizar a tabela da direita. Lembrando, qual que é a tabela da direita? É a tabela que está aqui do lado direito, certo? Tabela B. Então, se eu utilizar o right join, ele vai dar prioridade em listar os registros da tabela B, mesmo que não haja ligação com a tabela A, que é a tabela da esquerda. Então, vamos rodar isso aqui para ficar mais claro. Olha só. Na tabela A, a gente tem o registro 1, que tem ligação com a tabela B, certo? Então, ele mostrou aqui ligação. Mas o registro da tabela A, registro número 2 da tabela A, ele não é exibido aqui. Por quê? Porque a prioridade não é listar a tabela A, é listar a tabela B. Então, sempre que a gente usar o right join, ele vai listar a tabela B, nesse caso aqui, ó, listou o registro número 2, mesmo que não haja ligação com a tabela A. Então, a tabela B tem registro, mostra. A tabela A não tem ligação com a tabela B, então não mostra. Só mostra registro da tabela A se tiver ligação com a B. Se não tiver, ele vai mostrar tudo nulo aqui, tranquilo? Então, faltou listar aqui o registro 2 da tabela B. Perceba que é um comportamento parecido com o left join, só que o oposto. Por quê? Porque ele dá prioridade para listar os registros da tabela da direita ao invés dos da esquerda, tranquilo? Só que ainda tem registro aqui que não foi listado, beleza? Uma coisa aqui que é interessante é o seguinte, olha só. Eu quero obter esse mesmo resultado onde tem um registro da tabela A e 2 da tabela B sendo listados. Como que eu faço aqui para não utilizar o right join? É simples, basta você inverter. Por exemplo, se você está acostumado com left join, que é o meu caso, por exemplo, eu raramente uso o right join. O que eu faço? Eu pego aqui a tabela B, ó, recorto ela daqui, colo ela aqui na tabela principal, ou seja, jogo ela para a esquerda e recorto essa tabela A aqui e coloco aqui, ó, certo? Então, ao invés de usar o right join, eu uso left join. E aí, eu tenho exatamente o mesmo resultado. Olha só, vou repetir aqui esse cara, certo? Vou rodar aqui. Então, ele tem um registro da tabela A, 2 da B. Vamos pegar aqui, ó, esse cara aqui agora, porém, eu inverti as tabelas e usei left join. Vou dar um F9 e a gente tem um registro da tabela A e 2 da tabela B, certo? Exatamente o mesmo resultado, porém, fiz uma inversão aqui das tabelas, tá? Aí depende da sua necessidade, aí você pode observar qual que vai ter a melhor performance para cada caso, tá? Vou copiar esse cara aqui de novo e vamos agora para o full join, certo? Full join ou full outer join. Dá na mesma, é o mesmo resultado, utilizar ou não a palavra outer. Qual que é a ideia do full join? Lembra que no left join ou no right join, você sempre prioriza uma das duas tabelas. O left você prioriza a tabela da esquerda, o right você prioriza a tabela da direita. Com o full join, você prioriza as duas tabelas, ou seja, os registros que possuem ligação serão listados ligados. O registro da tabela A que não tiver ligação com a tabela B, vai aparecer lá o registro da tabela A com os registros da tabela B nulo, certo? E o registro da tabela B, registro número 2 lá que a gente viu, que é esse cara aqui, ó, que ele não tem ligação com a tabela A, ele vai ser listado do lado direito, porém o lado esquerdo, que seria o registro correspondente da tabela A, vai ficar tudo como nulo. Então, o que acontece? O full join significa que ele vai listar todos os registros, todos, da tabela A e da tabela B. Onde tiver ligação, lista junto. Onde não tiver ligação, lista separado, certo? Basicamente isso. Vou alterar aqui, ó, para full join, certo? E aí a gente pode rodar para a gente poder ter esse resultado. Então, observe, ele listou os dois registros da tabela A, certo? E listou também os dois registros da tabela B. Aonde tem ligação, ele listou junto. Aonde não tem ligação, ele listou separado. Então, aqui, ó, não tem ligação, listou nulo aqui. Aqui não tem ligação, listou nulo aqui, beleza? Então, o full join é para você listar todos os registros. E aí, a gente tem um outro formato de join, que é o cross join, tá? O cross join, ele é um pouco diferente dessa situação aqui. Por quê? Ele vai listar todos os registros? Vai. Só que ele vai listar todos os registros da tabela A para cada registro da tabela B. Ou seja, olha só, eu tenho 2 registros na A e tenho 2 registros na B. Então, o registro número 1 vai ser listado combinando com esse e com esse, certo? O segundo registro da tabela A vai ser listado tanto para o registro 1 quanto para o registro 2. Por quê? Porque eu estou fazendo um join cruzado, então ele vai fazer uma listagem para todos.
é uma combinação aqui para poder listar todos os registros. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui o cross join, e aí o cross join tem uma situação. Se ele vai listar tudo combinado, eu não utilizo on, certo? Então eu não vou ter uma combinação de colunas aqui. Inclusive, se eu tentar rodar, ele vai dar erro. Ó. Ele fala assim, ó, não existe a palavra on para cross join. Então eu tiro fora esse cara daqui, certo? E aí vou dar um F9 aqui nele, certo? Ele faz um join cruzado onde existe para o registro 1 da tabela A o registro 1 e 2 da tabela B. Existe para o registro 2 da tabela A o registro 1 e 2 da tabela B, certo? Então ele faz uma combinação de todas as situações aqui, e pelo fato de ter toda essa distribuição de registro, você não tem que fazer uma igualdade, certo? Porque um não está ligado com o outro, necessariamente, mas ele lista todos os registros aqui, todas as possibilidades, tá? Para isso daqui tem até um vídeo que eu fiz lá no meu canal mostrando sobre como calcular as possíveis jogadas de Mega Sena, certo? Então você faz uma combinação de todos os números, beleza? Então tem um vídeo no canal lá, se você digitar Mega Sena você vai encontrar. Daí vamos vir aqui para a última possibilidade, que é a seguinte, que é a junção através de vírgula, certo? Então se você colocar uma tabela, vírgula, outra tabela, vai acontecer uma junção exatamente igual ao cross join, certo? Então vou colocar aqui embaixo, ó, esse select aqui, vírgula, tabela, underline B, com o apelido B, beleza? Então, se eu rodar esse daqui, olha só, ele vai ter o mesmo resultado do nosso cross join, onde para cada registro da tabela A, ele vai listar todos da B. Então, aqui a gente tem exatamente o mesmo resultado que a gente tinha no cross join. Tem alguma outra forma de listar isso? Inclusive, é uma forma que era utilizada antes de existir o cross join, que é uma outra opção que eu acabei nem listando aqui, ó. Mas a ideia aqui seria o seguinte, eu quero ter o resultado do cross join, mas vamos supor que eu não tenho cross join, porque o meu Firebird é a versão 1.5, tá? Então eu preciso disso, mas eu não tenho ainda o recurso do cross join, porque o cross join foi implementado na versão 2.0 em diante. Então eu vou colar aqui, ó, só para você ter uma ideia, que é o seguinte, eu posso utilizar uma junção, e aí aqui no on, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar on 1 igual a 1, certo? Então eu faço aqui, ó, onde essa condição for verdadeira, ele faz a listagem dos registros. Se eu faço isso daqui é bem esquisito, tem cara de gambiarra, tá? Então por isso não é mais utilizado. Foi criado o cross-join para isso, ou então essa utilização de uma tabela, vírgula, outra tabela. Se eu der um F9 aqui nesse cara, ó, a gente tem exatamente o mesmo resultado que a gente estava tendo lá no cross-join. Tranquilo? Só que não é uma forma elegante de se fazer. Então por isso eu nem deixei isso daqui aqui, já para não indicar a utilização disso. Tranquilo? Então olha só. Nesse caso aqui, a gente tem uma outra opção. A gente tem como fazer uma junção imitando esse join aqui, ó. Lembra que esse join aqui, ele obriga a ter ligação entre as duas. Então, se aqui, ó, olha só, aqui embaixo, nowhere, eu colocar assim, ó, onde a.id igual b.id tabela A, certo? Essa daqui é a minha junção. É como se estivesse fazendo um join nessa tabela aqui, obrigando a ter uma ligação entre as duas. Então, quando eu dou um F9 aqui, ó, só é listado um registro, por quê? Porque esses dois caras aqui são os únicos que estão interligados aqui através da FK. O outro registro aqui não está ligado, então a gente não tem como listar esses dois registros aqui. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like aí para o canal ter mais relevância dentro do YouTube para eu saber que você está gostando do conteúdo. E não se esqueça que as inscrições para a Semana do Arrependimento estão abertas. E a Semana do Arrependimento é um evento onde eu tenho certeza, eu te prometo que você vai se arrepender de não ter assistido os eventos anteriores, tá? Então é uma semana de programação dentro do banco de dados, onde eu ensino várias técnicas de PSQL para você saber programar e saber manipular melhor seus dados e deixar o seu banco voando, beleza? Então não perde porque o evento é gratuito e só quem se inscrever vai receber o conteúdo, beleza? O canal, inclusive, vai fechar nesse período do dia 1 ao dia 5. Então, para você não ficar sem conteúdo, não esquece de acessar aí o link que está na descrição, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.